Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar um tema que eu particularmente eu acho magnífico, que é a volta de Jesus, né? A volta de Jesus a essa terra será o maior evento da história humana. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar? Você já parou e fechou os olhos e você já imaginou Jesus voltando a essa terra? Que coisa grandiosa que vai ser. Você já parou? Fecha o olho um pouquinho e imagina o poder de Jesus voltando a essa terra com todos os seus anjos que a gente vai aprender hoje na lição. Gente, será algo magnífico. Será algo, sabe, extraordinário. Eu particularmente não vejo a hora desse dia chegar. E todos nós estamos esperando por esse momento, porque a volta dele será a concretização do plano da salvação. Vai acabar toda a maldade, gente. Que coisa maravilhosa que vai ser. A promessa no Jardim do Éden de que viria um Salvador por nós foi para o céu e voltaria de novo para nos dar a salvação. Isso foi uma promessa de Jesus. Infelizmente, esse assunto não é muito ensinado e muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Acreditam que Jesus não vai voltar e tudo termina na morte, mas não é isso que a Bíblia ensina. Então vamos ver o que a Bíblia fala desse tema. Hoje nós vamos aprender várias coisas relacionado com a volta de Jesus. Jesus voltará em glória e majestade. Que coisa fantástica. Eu não vejo a hora, gente. De verdade. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Essa tem sido a bem-aventurada, feliz esperança dos crentes ao longo do milênio. De fato, a segunda vinda de Cristo é o clímax do Evangelho e do plano de salvação. Então, assim, os estudos da Bíblia, tudo aponta para a salvação, tudo aponta para a volta de Cristo. Esse é o centro do Evangelho, gente. Esse é o clímax, da Bíblia, do Evangelho. A primeira pergunta diz assim: antes de sua partida, que promessa Jesus fez aos discípulos? João 14, 1 a 3. Diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creia em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que amor de Cristo! Cristo quer que nós estejamos junto com Ele, aonde Ele estiver. Que amor, gente, desse Deus maravilhoso para com a gente. Então, assim, antes de sua partida, que promessa Jesus fez aos discípulos de que ele iria preparar tudo, e voltaria para nos buscar. Essa é uma promessa de Jesus. Se Jesus falou que ia vir uma vez, falou que iria morrer e ressuscitar, e tudo aconteceu, então ele disse também que vai voltar pela segunda vez, e isso vai acontecer. Queira a gente sim, queira a gente não, porque tem gente que não acredita. Tem gente que acha que quando a gente morre, ou a gente já vai para o céu direto, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou que termina na morte, ou que existe várias reencarnações e essa terra essa terra é eterna. Entende? Tem pessoas que não crêem na volta de Jesus. E a Bíblia, ela é verdadeira, como os estudos passados que a gente já fez. Tem pessoas que não crêem na Bíblia.
E a gente precisa acreditar na Bíblia. E uma das provas que a Bíblia é verdadeira, gente, são as profecias. As profecias estão se cumprindo ao pé da letra, ao pé da letra. É incrível esse livro aqui, é maravilhoso. Então assim, antes de subir ao céu, Jesus confortou os discípulos com a promessa de seu retorno. A segunda vinda de Jesus é a nota tônica das Sagradas Escrituras. Que coisa linda! Esse glorioso acontecimento é mencionado 300 vezes no Novo Testamento e mais de 1500 vezes em toda a Bíblia. Toda a informação foi dada para que não restasse dúvidas sobre a importância e proximidade do evento. Então Jesus vai voltar, acredite nisso. E falta pouco, muito pouco. Se a gente pega os estudos de Apocalipse, Daniel, Mateus 24 mesmo, se você tiver a oportunidade, lê Mateus 24, o capítulo todo. Algumas coisas ali você vai entender e você vai ver como que nós estamos próximo da volta de Cristo, muito próximo. Segunda pergunta diz assim: Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto? A gente vai gastar um tempinho nisso aqui. Mateus 24, 27, Apocalipse 1, 7. Diz assim, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Por enquanto, nada de secreto. Qual que é o outro aqui? Apocalipse 1, 7. Diz assim, olhem, ele vem com as nuvens, todos os olhos o verão, até mesmo os que os atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele, certamente será assim, amém. Então assim, Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto? Não. A volta de Jesus será visível e audível. Porque assim, gente, muitas pessoas hoje, infelizmente, estão achando que Jesus vai vir secretamente, né? Que o tal do arrebatamento secreto. E isso não é bíblico. E temos prova para provar que isso não é bíblico, né? Porque o que eles acreditam? Que antes da tribulação, a igreja será arrebatada antes da tribulação. E os ímpios vão passar por essa tribulação. Só que a igreja já vai estar no céu. Então eles acreditam num arrebatamento secreto. Mas, engraçado, aqui em Apocalipse 7, 13 e 14, olha o que diz. Um dos líderes me perguntou, quem são estes que estão vindo de branco? Que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe? Respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram são e salvos a grande perseguição, a tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Ué, se a igreja foi arrebatada antes da tribulação, por que aqui está falando que os salvos, eles estão vindo da grande perseguição? Entende como não faz sentido? Como que as pessoas hoje, eu não entendo por que as pessoas hoje não entendem alguns versículos da Bíblia. Porque para mim, pelo menos, está tão claro aqui. Então a igreja, gente, vai passar pela tribulação. Não existe esse negócio de arrebatamento secreto. A volta de Jesus será visível, todo olho o verá. Todo olho. Olha o que diz Apocalipse 14, 12. Isso exige que o povo de Deus, os que vão ser salvos, aguente o sofrimento com paciência. Ué, que sofrimento? Se a igreja vai antes.
porque isso aqui é o último momento da história terrestre. Então o povo de Deus vai estar passando pela tribulação. Entende? E tem outros textos. 1 Tessalonicenses 4,15. Olha o que diz. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som de trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Ué, mas não é secreto? Aqui está falando de grito de comando, a voz do arcanjo, som de trombetas. Entende? Como que não faz sentido esse arrebatamento secreto da igreja antes da tribulação? Não faz sentido. A Bíblia não está pregando sobre o arrebatamento secreto. Outro texto aqui, Hebreus 9:28. Diz assim, ó: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, e não pela terceira, quarta. Pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Então Jesus vai aparecer pela segunda vez e só. A igreja não vai ser arrebatada, aí Jesus vai aparecer de novo para salvar quem? Porque Jesus vai aparecer a segunda vez para salvar os que estão esperando por ele. Entende? Então não tem como a gente acreditar num arrebatamento secreto, gente. Todos nós estaremos aqui na terra, no dia da perseguição, no dia da tribulação, estaremos todos juntos. As 7 pragas que falam em Apocalipse, nós estaremos juntos presenciando as pragas, os juízos de Deus caindo sobre os ímpios. Nós estaremos tudo aqui, porque Jesus só vai voltar só pela segunda vez. Ele já veio uma vez, morreu por nós, vai voltar a segunda vez e acabou. Não vai ter uma terceira vez. Tem outro texto aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:8. Olha que interessante isso aqui. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro, e o destruirá com a sua gloriosa presença. Então olha que interessante, a palavra grega aqui para aparecerá é epifaneia. Aparecimento quer dizer nada de secreto. Então Jesus vai aparecer. Na palavra grega quer dizer epifaneia, que quer dizer aparecimento. Não tem nada de secreto, gente. Nada de secreto. Gostaria de ler o último texto, Salmos 53. Diz assim: e o nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Cadê o secreto? Não tem nada de secreto. Entende? Às vezes eu fico meio matutando, da onde que esse povo tira isso? Né? De um arrebatamento secreto, sendo que a Bíblia está dizendo que não. Vamos estar todos aqui até a volta de Cristo. Então a perguntinha, né? Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto? Não. A volta de Jesus será visível e audível. Não há nada de secreto no retorno de Jesus. Este mundo será um evento literal, visível e audível. Gostaria de ler aqui também Atos 1:11. Diz assim, olha que texto fantástico. E disseram, homens da Galileia, os anjos, quando Jesus foi para o céu, né, os anjos
veio para falar essas palavras. Diz assim: e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Visível, vai ser visível, não tem nada de secreto, gente. Da mesma forma que os discípulos estavam vendo Jesus subir, né? O anjo está dizendo aqui que vocês vão ver da mesma forma ele voltar. Maravilhoso isso. Assim, então que texto que eles usam para o arrebatamento secreto? Mateus 24:40. Diz assim: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Dá a entender que é um arrebatamento secreto, né? Puf, da noite, né? Quando vê do nada, o povo desaparece, que nem passou na novela, né? E tem vários filmes hoje pregando isso. Só que o contexto aqui é a volta de Cristo. Mateus 24 está dizendo da volta de Jesus, os acontecimentos da volta de Jesus, e Jesus vai narrando o que vai acontecer isso, isso. Aí quando Jesus estiver voltando, as pessoas que estão, por exemplo, ali no moinho, uma será salva e a outra não. Uma será levada e a outra não. O que quer dizer uma será salva e a outra não? Na mesma casa, um casal vai estar dormindo. Um será salvo e o outro não. Esse é o contexto, gente, de Mateus aqui, é a volta de Cristo. Então não tem nada de arrebatamento secreto, entende? Por conta de todos esses textos que eu acabei de ler aqui. Então vamos prosseguir. Perguntinha 3. Quem acompanhará Jesus em sua volta? Mateus 25:31. Diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Então, quem que vai vir com Jesus? Todos os anjos. E por que os anjos virão com Jesus? Eles terão a missão de reunir as famílias separadas da morte. Pais reencontrarão os filhos, que coisa linda. Filhos abraçarão os pais. Cônjuges reencontrarão seus amados. Irmão encontrará irmão. E por toda a eternidade as pessoas viverão unidas e felizes. Os anjos farão isso porque Jesus não pisará na terra. Isso aqui é importante. Ele ficará nas nuvens nos esperando. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Então assim, quem acompanhará Jesus em sua volta? Todos os anjos. Todos os anjos vão vir. E Deus Pai vem junto, claro. E Deus Espírito já estará aqui na terra esperando. Gente, vai ser um evento maravilhoso, grandioso. Eu sempre falo isso. Quem perdeu o céu, gente, estará perdendo tudo nessa vida. Nada adiantou viver 80 anos, 90 anos, 70 anos, nada adiantou. Se nós não estivermos nos preparando para a volta de Cristo, para que viver? Para que ficar sofrendo? Sofrer do jeito que a gente sofre, para chegar lá na frente a gente morrer e não ganhar a vida eterna? A gente precisa entender que esse mundo aqui não é a nossa vida. Por isso, a importância da gente viver para Cristo nessa vida. Porque, gente, a nossa vida vai começar no céu, quando Jesus vier. Porque que vida é essa, gente, que a gente vive aqui, a gente só sofre. A gente só sofre.
Tantas coisas, tantas maldades no mundo acontecendo, tantas calamidades, tantas pessoas morrendo, tantas doenças, tantos filhos doentes. Gente, a gente só sofre. Que vida é essa? Por isso a importância da gente viver nessa vida com Cristo, do lado de Cristo, nos preparando para ir para o céu. Porque é lá que vai começar a nossa vida. Uma vida maravilhosa, a vida que Deus nos deu lá no Éden para Adão e Eva. Esse é o propósito de Deus. Então por isso que nós precisamos deixar de viver para esse mundo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. A gente tem que viver para o Espírito, para Deus. O que Ele pede, eu faço. Entende o que eu quero dizer? Para a gente, sabe, conseguir a salvação, conseguir a vida eterna quando Cristo voltar. Não podemos ficar vivendo mais para esse mundo, gente. Para pensar um pouquinho. O que mais importa nesse mundo? O mundo acabou. O mundo já acabou. A gente agora precisa fazer a nossa parte, né? Viver para Cristo, viver para Ele, pregar o Evangelho para que Ele possa voltar o quanto antes, falar dele para as pessoas, cuidar da nossa família, né? Colocar Jesus dentro da nossa casa, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente veste, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente bebe, naquilo que a gente come, em tudo. É 100% para Cristo, não é 50%, é 100%. Entende o que eu quero dizer? Precisamos viver, gente, para o reino e não para esse mundo. Então eu gostaria de ler aqui 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu vou ler aqui já o 17 para ganhar tempo. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles quem? Com os mortos, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, Jesus não tocará a essa terra, porque a terra estará contaminada ainda. Jesus ele vai voltar, ele vai parar nas nuvens, os anjos vão descer, vão reunir as famílias, os filhos que foram mortos antes dos pais, ou os pais que foram mortos, as vovós, os vovôs, os anjos vão reunir as famílias salvas. E aí nós vamos encontrar Jesus no ar, e aí nós vamos para o céu junto com ele. Jesus não tocará a essa terra. Não tocará. Nos finaizinhos dos tempos, gente, Satanás, ele personificará de Jesus para enganar as pessoas. Então muitas pessoas vão ser enganadas por ele, por não conhecer esse versículo. Satanás, ele ainda vai fazer coisas surpreendentes nesse mundo. E a gente precisa ficar muito atento. Muito atento. Satanás, ele imitará mais ou menos a volta de Cristo. Porque Cristo não vai permitir ele imitar a volta dele. Então ele vai meio que aparecer, dizendo ser Cristo. E ele vai fazer milagres, ele vai andar pela terra, fazendo milagres. Ele vai fazer coisas, gente, surpreendentes. E as pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem essas passagens, elas vão cair no engano, elas vão acreditar nele. Por isso a importância da gente estudar a Bíblia, gente, de verdade. Não é brincadeira. A salvação não é brincadeira, gente. O preço da cruz foi muito alto, para a gente ficar brincando de ser cristão. A gente precisa tomar muito cuidado. A quarta perguntinha diz assim: qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12. Diz assim, Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem
virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez, de acordo com as suas obras. O outro texto, Apocalipse 22:12, diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com o que tem feito. Então, qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Recompensar os salvos, de acordo com as suas obras, na volta dele. Então, na volta de Jesus, Jesus vai recompensar os salvos, de acordo com as obras deles. Por isso a importância, gente, da gente ser obediente, da gente fazer o que a Bíblia está pedindo para a gente fazer, obedecer os mandamentos de Deus. Entende? Êxodo 20, Levítico 11, que é os mandamentos de saúde. Gente, é muito importante isso, porque Jesus ele vai recompensar a gente, se a gente for obediente ou não. Se a gente for obediente, a gente vai ganhar a coroa da vida e ir para o céu. Agora, se a gente não está obedecendo às vontades de Deus, entende? O que nos espera é o lago de fogo. Né? A gente vai ser exterminado pela eternidade. A gente vai deixar de existir. Então é isso que eu quero dizer aqui. Né? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que nós estamos nos preparando para a volta de Cristo de verdade? Não é de boca para fora. Eu amo a Cristo de boca para fora. Não pode ser assim. A gente precisa nos entregar a Jesus de verdade, sermos novas criaturas. Para pensar um pouquinho nisso, porque a gente vai ser recompensado por aquilo que estamos fazendo. Quinta perguntinha diz assim: o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? 1 Coríntios 15, 51 e 53. Diz assim: escutem bem este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Então assim, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Eles vão ser transformados, no abrir e fechar de olhos. Né? O pecado vai sair deles, que é a glorificação. Quando Jesus voltar e nos transformar, ele vai nos glorificar. Será a glorificação. O pecado vai ser tirado de nós. Entende? Nós estamos no processo de santificação. Estamos vencendo o pecado, o poder do pecado. Na glorificação, o pecado vai sair de nós. Fantástico, né? Então assim, ou seja, em um momento, no abrir e fechar de olhos, desaparecerão todos os vestígios do pecado, e eles receberão um corpo incorruptível e imortal. Sexta perguntinha: o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Os ímpios agora, os pecadores. 2 Tessalonicenses 2:8 diz assim: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Então o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Morrerão com a presença gloriosa de Jesus. A glória de Jesus é tão poderosa, que nós, pecadores,
Se a gente olhasse para Cristo hoje, para Deus hoje, a gente morreria instantaneamente, por causa da glória de Deus, que é muito poderosa. Por isso que quando Jesus voltar, ele vai tirar o nosso pecado, para a gente não morrer, entende? Ele vai tirar esse pecado para que a gente possa ser incorruptível e a gente olhar para ele com santidade, porque a gente não vai ter pecado. Porque os pecadores, olhando para a glória de Deus, a glória de Deus mata o pecado, mata o pecador. Entende? Então muitos ímpios morrerão durante os eventos finais da história. Porém, aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda morrerão com o esplendor de Cristo e todos os fenômenos que ocorrerão. Em seu desespero, tentarão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles dirão aos montes e rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Isso aqui é uma profecia, isso aqui vai acontecer. Quando Jesus estiver voltando, eles não vão conseguir olhar para Jesus e eles vão correr para as cavernas, para os rochedos, para os buracos e vão pedir para a montanha, os rochedos caírem sobre eles, para matar eles, porque eles não vão aguentar olhar para Cristo, para a glória de Cristo. Contudo, essa é a primeira morte, porém ainda resta para eles uma segunda morte, a morte eterna. Essa vai ser a primeira morte deles. Quando Jesus voltar, aí nós vamos para o céu, passar 1000 anos. O que seria esse 1000 anos? Lá no céu nós estaremos julgando os ímpios, mas eles já estarão julgados, porque eles já estão condenados. Então o que nós estaremos fazendo lá? Jesus vai estar explicando para nós por que aquela pessoa não foi salva. Às vezes eu vou estar lá no céu, por exemplo, eu estou lá no céu. Às vezes não está um irmão meu. Eu vou querer saber por que o meu irmão não estava lá, não está lá. E Jesus vai explicar para nós. Meu filho, ele não foi salvo por causa disso, disso, disso. Ele até estava na igreja, ele ia na igreja, ele lia a Bíblia, mas ele não era obediente. Quando ele estava em 4 paredes, ele era assim, assim, assado. Então Jesus vai explicar para nós, E também vai mostrar o céu, vai mostrar outras coisas, A gente vai conhecer o céu. E aí os 1000 anos vão terminar. Nós vamos voltar para a terra, porque aqui vai ser a nossa morada de novo, E quando nós estivermos chegando aqui na terra, Jesus vai ressuscitar de novo os ímpios, para eles terem a segunda morte, aí sim a morte eterna. Jesus vai ressuscitar os ímpios, eles vão ver Jesus voltando com a nova Jerusalém, que é o que Jesus está preparando no céu para nós, a nova cidade, a nova Jerusalém, a cidade santa. Nesse momento que eles vão ressuscitar, Satanás estará solto de novo. Porque lá em Apocalipse fala que quando a gente for para o céu, Satanás vai ser acorrentado. Mas isso é tudo simbólico. Por que acorrentado? Porque não vai haver pessoas para ele tentar. Então ele vai ficar vagando aqui na terra, sem fazer nada. Porque qual que é o trabalho dele? É tentar as pessoas, enganar as pessoas. Mas quando Jesus voltar com a glória de Jesus, Jesus vai matar toda a humanidade, os ímpios, as pessoas que não quiseram ir para o céu, que não aceitaram Jesus. Então eles vão morrer. Satanás automaticamente não vai ter mais quem tentar, porque nós estaremos no céu, no milênio. Aí quando Jesus voltar, os ímpios vão ser ressuscitados. Aí Satanás vai de novo tentar essas pessoas. E Apocalipse diz que Satanás vai convencê-los a invadir a cidade santa. E é nesse momento, na hora que eles estiverem marchando para invadir a cidade, Deus mandará fogo e enxofre do céu.
e vai exterminar todos. E com esse fogo vai purificar a terra. E aí Deus vai restaurar a terra de novo, como era no Éden. E aí a cidade vai pousar, né? E nós vamos viver aqui. Mas esse é um outro assunto, né? Que a gente pode estudar mais para frente, quando a gente terminar esses estudos. Então, onde que eu estava aqui? O que acontecerá com os justos? Não, o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Eles ressuscitarão para ser condenados. Não, vamos lá, 7ª perguntinha agora. O que acontecerá com os justos que estiverem mortos? 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Diz assim: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Então assim, aqui está dizendo de uma ressurreição dos mortos. Ninguém vai para o céu antes, gente. Existe uma crença também que quando a gente morre, a gente vai para o céu, ou a gente vai no inferno, ou para o purgatório. Só que a Bíblia está dizendo que não. Que quando Jesus voltar, vai ser tocado o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta, e o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando que os mortos vão voltar a ter vida? Na volta de Jesus. Então ninguém foi para o céu, ninguém que morreu, desde Adão até hoje, está no céu. Eles estão dormindo, como a Bíblia declara. Eles estão no pó da terra. Eles estão descansando, esperando a volta de Cristo. Aí o que está dizendo aqui? Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles. Com eles quem? Os que estão mortos. Ninguém está no céu. A não ser, a Bíblia dá 3 nomes, né? Moisés, Elias e Enoque. E os que ressuscitaram com Jesus. Né? Junto com Jesus, uma galera ressuscitou com Jesus. Como troféu, né, da ressurreição de Jesus. E eles estão hoje lá no céu já. Mas só esse grupo. Ninguém mais, fora eles, estão lá no céu, gente. Entende? Todos estão dormindo, descansando. Então assim, o que acontecerá com os justos que estiverem mortos? Eles ressuscitarão na volta de Cristo. Ninguém está no céu. Ninguém. Jesus comparou a morte a um sono. Lucas 8:52, João 11:11. O Apocalipse chama de bem-aventurados os que morrem no Senhor. Apocalipse 14:13. Na volta de Cristo, é hora deles despertarem na volta de Jesus. Paulo declara que Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar. Porque não faz sentido. Os mortos estão lá, aí quando vê Jesus vai voltar e Jesus fala para eles: gente, vai lá agora para a sua sepultura que eu vou voltar para a terra e eu vou dar a voz de comando, aí vocês, né, ressuscitam de novo e aí a gente volta para o céu. Não faz sentido. Entende? Porque a Bíblia ela prega sobre uma ressurreição. Gente, lá no Éden, quando Deus falou para Adão e Eva: não coma do fruto, porque certamente vocês morrerão, ele falou a verdade. E o que a serpente falou? Não, vocês não vão morrer. Pode comer porque vocês não vão morrer. Nós estamos dando crédito a quem? Ao diabo ou a Jesus? Ou a Deus? Porque Deus falou que a gente vai morrer.
O salário do pecado é o quê? É a morte. Então assim, ele sai dos túmulos transformados, ou seja, com um corpo incorruptível e imortal. Nunca mais sentirão as dores ou as consequências do pecado. Que maravilhoso! A gente nunca mais vai sentir dor, cansaço, doenças. Você já imaginou isso? Gente, não perca o céu por nada desse mundo. Por nada. Se a Bíblia fala pra gente não fazer isso, não faça. Não comer isso, não faça. Segue a Bíblia, gente, segue a Bíblia. Porque vai ser maravilhoso o céu. Vai ser maravilhoso. Oitava pergunta diz assim: o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Os ímpios agora. João 5, 28, 29 e Apocalipse 25. Então diz assim, João 5, 28. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então, o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Eles vão ressuscitar para ser condenados. Que não seja em nós, gente. Os ímpios mortos não ressuscitarão na volta de Jesus. Na volta de Jesus não, só vai ressuscitar os que estiverem salvos, os que morreram em Cristo. Porém, apenas 1000 anos depois, que foi o que eu expliquei, 1000 anos depois que os ímpios vão ressuscitar para receber a condenação. Essa é a chamada segunda ressurreição, assinalada pela condenação. Eles ressuscitarão da mesma forma que desceram à sepultura. Serão enganados por Satanás, olha o que eu expliquei. Eles ressuscitarão da mesma forma que desceram à sepultura. Então assim, eles não vão ressuscitar com o corpo glorificado. Se uma pessoa foi sepultada com câncer, né, com doenças, sem braço, sem perna, elas vão ressuscitar do mesmo jeito, porque elas não receberam a glorificação, entende? Serão enganadas por Satanás e tentarão invadir a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu. Quando, porém, marcharem pela superfície da terra, descerá fogo dos céus e o destruirá para sempre. Apocalipse 20, 7 e 9. Nona perguntinha. Que sinais preditos por Jesus indicariam sua vinda? Lucas 21, 25 e 26. Então diz assim, né? Quais sinais, né, que mostra que Jesus está muito próximo para voltar? Lucas 21, 25 diz assim: e Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. 26. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Gente, isso aqui já aconteceu na humanidade, você acredita? O escurecimento do Sol aconteceu em 1780. A Lua como sangue em 1780 também. A chuva das estrelas em 1833. Assim, o escurecimento do Sol, se eu não me engano, foi assim, no meio-dia. Era meio-dia, quando vê, puf, ficou tudo escuro. Como se fosse meia-noite. Algo fenômeno. Aí quando vê a lua no mesmo ano, ficou vermelha como sangue. Aí depois de alguns anos, teve chuvas, né? Chuvas de meteoro, que é as estrelas caindo. Vou ler de novo aqui, Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
Então isso já aconteceu. Então desde 1780, deixa eu ver aqui, 1780, nós já estamos no tempo do fim. Se desde 1780 nós já estamos no tempo do fim, 2019, gente, nós já estamos no tempo do fim do fim. Estamos no finalzinho dos tempos. A importância da gente se preparar. Só que não é só isso, né? Tem Mateus 24, 4 a 7, que diz assim: Jesus respondeu, os discípulos perguntaram, né? Senhor, nos mostre, fala para nós o que vai acontecer, breve a sua volta. E Jesus vai falando um monte de coisa. Aí o versículo 4 diz assim: Jesus respondeu, tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Gente, é só vocês procurar na internet aí, ó. O Henri Cristo, por exemplo, é um deles. Já faz tempo que o Henri Cristo está aí. E já estão aparecendo outros, dizendo que é Cristo. E eles levam multidões com eles. Multidões. Continuando, não tenham medo quando ouvirem barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim, porque tem mais coisas para acontecer. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Eu vou falar uma verdade aqui, posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Antigamente, o que 10 anos, 15 anos atrás, gente, não havia terremoto em vários lugares do mundo. Só naqueles lugares localizados que sempre tiveram. Alguns anos atrás teve terremoto aqui na minha cidade. Moro em Poços de Caldas. E vários lugares do mundo que estão havendo terremoto que nunca teve terremoto. Esses são os sinais. Falta de alimento, pestes, doenças, conflitos civis. Olha quantos conflitos civis estamos tendo pelo mundo. Várias coisas. Versículo 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Olha os sinais. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Mais de 34 mil denominações religiosas cristãs pelo mundo. E todas dizem ter a sua verdade, só que nenhuma delas fala a mesma língua. Muitos falsos profetas, gente, estão aparecendo no nosso meio e enganando muita gente. Muita gente. É só a gente ligar a televisão que a gente vê quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Igrejas que tocam funk dentro da igreja, nunca vi isso. Igreja é um lugar de respeito, um lugar de ordem. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muito esfriará. Será que é o mundo que a gente vive? Não existe mais amor para nada. Esses tempos eu vi no jornal, um cara tava num bar, né? Aí o filho foi lá conversar com alguma pessoa, ou discutir e tal. Aí quando viu o pai também foi, mas assim, não rolou briga, né? Soco, nada. Quando viu o cara levantou, tirou a arma e deu 2 tiros, matou o filho e o pai. Gente, o povo tá matando por causa de 5 reais, por causa de bala. O amor já esfriou. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muito esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então esses são os sinais da volta de Cristo. E tem outros na Bíblia, outras coisas. Acho que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Depois você dá uma lidinha lá para você ver. Outros sinais do tempo do fim. 10ª pergunta. Que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? 2 Pedro 3, 3 e 4. Olha o que diz.
Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas próprias paixões, paixões da carne. Quantas pessoas estão dominadas, gente? Amor ao mundo. E Deus fala que quem amar o mundo é inimigo de Deus. Né? Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui rapidinho. Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A gente não pode amar esse mundo, gente. É muito sério, é isso que eu estou dizendo. Entende? A gente precisa olhar mais para o céu. A gente, é claro, não vai deixar de viver nesse mundo, mas existe uma diferença em a gente viver no mundo e amar o mundo. Amar os prazeres do mundo, amar os prazeres da carne. Por isso que a gente precisa saber os prazeres do Espírito. Qual que é os prazeres do Espírito? Fora isso, é amor ao mundo, é o prazer da carne. Então, voltando aqui, né? Cadê aqui? 2 Pedro 3, 3 e 4. 2 Pedro 3, 3 e 4 diz assim: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de você, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Pessoas zombando da cara de Deus, fazendo piadinha de Deus. Hoje quantas pessoas estão fazendo piadinha de Deus? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Abrir os olhos de que Cristo está muito próximo de voltar. Então, para finalizar aqui esse estudo, gostaria de ler algumas coisas aqui. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da vinda de Jesus. Isto já está revelado também para nós, lá em Mateus. Isso não ficou revelado para nós, o dia e a hora da vinda de Jesus. Mateus 24, 36 fala sobre isso. A única coisa que dá para saber a proximidade da volta dele são os eventos registrados, que foi isso que a gente acabou de ler na Bíblia, mostrando que estamos vivendo bem próximo da volta de Jesus, já no tempo do fim. A cada dia que passa fica cada vez mais claro que Jesus está mais perto de sua vinda. Amém por isso. E o nosso grande desafio hoje é nos preparar, é fazer da volta dele o principal motivo da nossa existência. Porque quer eu queira ou não, Jesus vai voltar, gente. A gente pode não concordar, não aceitar, não crer, ele vai voltar. E ele volta para quê? Para dar a recompensa para os salvos e a condenação para os perdidos. E de que lado vamos querer fazer parte? O que vai determinar de que lado eu vou estar? É o que hoje eu faço da minha vida. É isso que vai determinar se eu vou ser salvo ou não. Tudo aquilo que eu estou fazendo da minha vida, se eu estou sendo obediente ou não, se eu estou aceitando Jesus ou não é de boca para fora, é de verdade, intensamente. Se eu entrego a minha vida a Cristo verdadeiramente, se Ele é o Senhor da minha vida, se é Ele que está dirigindo a minha vida, é isso que fará toda a diferença. É por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Eu não posso, por exemplo, gente, ir à igreja e no decorrer da semana eu faço tudo aquilo que a Bíblia proíbe. Não posso servir a dois senhores. Ou você serve um e desagrada o outro, ou você serve o outro e desagrada o outro. A
A gente não pode servir os dois. Ou você ama um, ou você ama o outro. Nosso coração não pode ser dividido. Temos que ser totalmente de Cristo. E é a partir disso que Ele vai nos preparando para esse momento da volta dEle. Quando a gente entrega a vida a Ele totalmente, Ele vai nos ajudando para que nós possamos ser salvos. Quanto tempo você está dedicando para esse evento? Quanto tempo você por dia na presença dEle? Quanto tempo você gasta por dia na presença dEle? Orando e lendo a sua palavra? O que você está fazendo para ser uma pessoa obediente? E segundo a Bíblia, você sabe o que é ser obediente? Se Cristo voltasse hoje, como estaria a sua vida perante Ele? Estaríamos salvos ou perdidos? Como está a sua vida? Pense nisso, gente. Pense como está a nossa vida. O que eu estou fazendo para me preparar para esse dia? Estou fazendo tudo aquilo que a Bíblia pede? Será que eu estou obedecendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos pediu para fazer? Estude a Bíblia, gente. Estude a palavra de Deus, porque Jesus está muito próximo de chegar a essa terra. E muitas pessoas que estão dentro da igreja vão perder a sua salvação por causa da parábola das 10 virgens, Mateus 25. Ali diz que todas eram puras, todas tinham o Espírito Santo, todas tinham a Bíblia, todas estudavam a Bíblia, davam estudo bíblico, iam à igreja, trabalhavam na igreja. Só que só um grupo, só 5 foram salvos e outras não. Todas tinham a Bíblia, todas pregavam o Evangelho, davam estudo bíblico, tinham o Espírito Santo. Só que há um segredinho ali. 5 eram prudentes, tinha o Espírito Santo de reserva, que é a vasilha, o azeite de reserva que elas levavam com ela pela vida inteira. Obediência, leitura da Bíblia, oração todos os dias. Iam à igreja, se envolviam com os trabalhos da igreja, que é isso que Cristo espera de nós. Cristo espera que a gente pregue o Evangelho para que Ele possa voltar logo. Então elas eram prudentes, porque elas viviam o Evangelho. Esse é o segredo, viver o Evangelho. As outras não levaram o azeite de reserva, que era o Espírito Santo de reserva na volta de Cristo. O que isso quer dizer? Elas não viviam o Evangelho, pregavam o Evangelho, iam à igreja, dava estudo bíblico, fazia oração, falava que amava Jesus, mas tudo na falsidade, às vezes na sinceridade delas, mas não da forma que Deus estava pedindo. Elas faziam tudo da forma delas, não da forma de Cristo. Esse é o segredo. Precisamos fazer da forma de Jesus e não do nosso jeito. Que possamos pensar nisso, gente, porque Jesus está voltando e precisamos nos preparar. Precisamos encher a nossa vasilha de reserva, que é o Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Lá na frente. Que Deus os abençoe. E que possamos absorver tudo isso, gente, e mudar de vida. Sermos novas criaturas de verdade, não de boca para fora. Porque em 1 João diz, todo aquele que diz que ama Jesus, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e não há verdade nessa pessoa. Que Deus os abençoe. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.